O doutor Flávio Roberto dos Santos falará pelo Sindicato Rural de Porto Seguro. Vossa Senhoria tem a palavra. Boa tarde, Excelência, ilustre ministro-presidente, ilustre relator, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros, os demais presentes. Falo hoje em nome do Sindicato Rural de Porto Seguro, na Bahia, amicus curiae nesse processo, trazendo a voz dos produtores rurais e, principalmente, a necessidade de segurança jurídica para todo o setor produtivo, não só da Bahia, mas como do país. Cabe a ponderação inicial de que não se busca aqui tolher qualquer direito dos povos indígenas do Brasil, até porque eles já são garantidos constitucionalmente. Excelências, o ponto central do debate é a interpretação do artigo 231 da Constituição Federal. O Constituinte, ele escolheu conscientemente o tempo verbal, as terras que tradicionalmente ocupam no presente. A tradicionalidade constitucional exige dois elementos indissociáveis. 1, ocupação física, limite geográfico. 2, ocupação atual em 5 de outubro de 88, limite temporal. Se essa permanência não existia na data da promulgação da Constituição, ou se foi interrompida por vício, sem o vício de vontade, não se preenche o requisito da tradicionalidade. É o que se afirma a súmula 650 dessa própria Corte, ao vedar o reconhecimento de aldeamentos extintos, ainda que ocupados em passado remoto. A Lei 14.701 não cria nada novo, ela apenas positivou o entendimento firmado pelo STF, na PEC 3388, caso Raposa Serra do Sol, como amplamente debatido aqui, onde nesse julgamento duas premissas importantes foram estabelecidas: evitar fraude e proliferação artificial de aldeias e, segundo, impedir a expulsão de indígenas com objeto de descaracterizar a tradicionalidade. Com isso foi garantido a um só tempo segurança aos povos indígenas e aos não indígenas. Nas palavras do professor Lênin Streck, que apresentou um parecer importante no caso do tema 1031, não existe qualquer razão jurídica ou fática que justifique o abandono do precedente da Raposa Serra do Sol, transitado em julgado em 2018, sendo certo que o texto constitucional ele permanece o mesmo desde 1988. Não há retrocesso, Excelências. Onde houver ocupação tradicional e a comprovação da retirada ilegal dos indígenas, esbulho renitente, a lei não impede a demarcação, o direito indígena continua preservado. O que a lei fez foi estabelecer uma regra objetiva para evitar que, sem critério constitucional claro, qualquer proporção do território nacional possa ser convertida em terra indígena, com base em laudos antropológicos subjetivos apresentados pela autarquia, com parca oportunidade de impugnação, já oportunizando aos afetados apenas após a conclusão dos estudos. Excelência, hoje os povos indígenas usufruem exclusivamente de mais de 13% do território nacional. Cerca de 117 milhões de hectares já são destinados aos indígenas, para uma população de 1.700.000 indígenas. É área superior ao estado da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo juntas, onde nesses estados sobrevivem mais de 90 milhões de pessoas. E o ordenamento jurídico ainda prevê a desapropriação para a criação de reservas indígenas, sem necessidade de distorcer o artigo 231 da Constituição Federal. Mais uma vez, não há retrocesso, o direito dos povos indígenas está resguardado. E a insegurança jurídica aqui se torna ainda mais premente, uma vez que a FUNAI possui mais de 680 pedidos de demarcação. Se não houver um critério objetivo, como esse estabelecido pela Lei 14.701, haverá uma insegurança jurídica sem precedentes no nosso país. Não há um critério objetivo que garanta a segurança jurídica para os não indígenas e para os indígenas. As distorções são visíveis em inúmeros processos de demarcação, onde estudos antropológicos são questionados e muitos deles com vícios insanáveis. Assim, Excelência, a Lei 14.701 é um avanço
a Lei 14.701, ela preserva não só os indígenas, como também os não indígenas. Assim, o Sindicato Rural de Porto Seguro pugna pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade 87, garantindo a paz e o direito dos indígenas e não indígenas. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Senhoria. Nós